31.
192.
Se colocar de pé, meditar na leitura oficial desta noite, leitura bíblica, que se encontra no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, Hebreus 9, nos versículos 11 até o 28. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 até o 28. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior
e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparcida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro testamento não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto mesmo o livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Meu Deus, nós vamos orar agora. Há uma família enlutada, a irmã Maria, mãe da irmã Silvia, já que enfermou há alguns anos, entrou na eternidade neste dia. O sepultamento será amanhã, em Ubatuba. A irmã Maria congregou nesta igreja, né? Os anos atrás moravam aqui na rua, acho que era Vicente Celestino, eles moravam. Por isso que eu dizia, né? E eu tive a alegria de trabalhar junto com o seu Didi, a gente chamava ele de Didi, né? O ex-esposo dela, que já partiu antes. Então a irmã Silvia, toda a família, irmão Valdeci, filho, os gêmeos estão lá em Ubatuba para o funeral, que será amanhã. Vamos orar pelo conforto de Deus para a família, né? Servo do Senhor, temente a Deus, foi transferida para a igreja de cima, né? Transferida para a igreja de cima. Quantos mais têm um pedido de oração nesta noite? Amém. Vamos estender a sua mão. Você crê que o Senhor é poderoso para suprir a sua necessidade. Vamos orar pelos irmãos que estão trabalhando. Tem gente que está trabalhando agora. Por irmãos que estão de viagem,
Deus guarde, e irmãos que estão enfermos, continua orando em favor do pastor Lino, está em franca recuperação, até causando espanto aos médicos, né? A gente sabe que é resultado da oração mesmo, né? Ele já está se locomovendo devagarzinho, já consegue se assentar, se alimentar, então com certeza está sendo resultado das nossas orações, a oração da igreja, de muitas cidades, muito conhecido, e aí o povo fica bombardeando o céu, né? Senhor, pastor Lino, pastor Lino, pastor Lino. Vamos orar por ele e outros irmãos que estão enfermos também, gostariam muito de estar aqui. Tenho certeza que tem irmãos que dariam que pudesse para estar aqui nesta noite, participando desse culto, louvando ao Senhor. Infelizmente, algumas pessoas não dão esse mesmo valor. Aliás, a gente só costuma sentir falta das coisas quando elas nos faltam mesmo, né? Quando elas nos faltam mesmo. Vamos orar. Pedir ao Senhor que também conscientize esses irmãos, mostre a eles um caminho mais excelente. Orar pela minha nora Camila, que está se recuperando, o certo vai sair bem dessa, já está bem, daqui a pouco eu vou jantar com ela. Quer que eu jante com ela hoje? Vamos orar, vamos orar. Ricardo, vem cá. Vamos unir a nossa fé aqui e colocarmos esses pedidos diante do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Tem muitos irmãos enfermos. Não lembro de todos. O irmão Roberto, meu irmão também. Fazendo as orações, as Costa Moreira, mais irmão, estão sofrendo, fazendo as orações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, por grande privilégio que nos concede, Senhor, que tem condições de fazer oração para participar do culto de Santa Ceia do Senhor, meu Pai. E também ao Senhor lembrar da tua morte e nosso pecado, da cruz do Calvário, Senhor. Pela tua ressurreição, um dia maravilhoso, meu Pai, pela justificação, Senhor. Pai, agora, pela tua mãe, queremos, irmão, não parecemos de enfermidade, Senhor. Muitos irmãos queridos, Senhor, Pai Colino, meu irmão Roberto do Céu Jesus, nós irmãos nos sofremos, São Victor Moreira, Pai, nós temos São Conceição, São Raimunda, Sua Serva Jesus, muitos irmãos parecendo, meu Pai, muitos agora, meu Pai, tu sabe, conhece a carência, ela está no teu céu e nós estamos, Senhor, a minha pergunta, Pai, eu vou obedecer ao céu, Senhor, Sua sogra, meu Pai, levar, usa na família, meu Pai, vou pedir a tua consideração, dois filhos do céu, Senhor, Pai de amor, Pai de bondade, santo é o teu nome, assim nossa oração, nosso louvor, nossa adoração, nosso tudo esta noite, aceita, meu Pai, com gratidão, com tua morte, nosso lar, oh, aleluia, santo é o teu nome, meu Pai, eu quero ser o teu Pai Santo, quero ser o teu Filho, nosso eterno Salvador. Amém, Senhor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. O coral louvando ao Senhor. Mais o hino. Em seguida, o pastor Walter Franco estará nos trazendo a palavra de Deus.
noite. É morte. Não sei se você já percebeu que nós falamos de morte, mas não nos dá tristeza. E normalmente, quando recebemos uma notícia de morte, a primeira coisa, se é parente, entramos quase que em desespero. Bate uma tristeza profunda, choro, pranto, e algumas pessoas precisam até tomar medicamento para acalmar. Mas hoje não. Hoje nós estamos falando de uma morte, mas eu vejo no rosto de cada irmão um sorriso, um brilho, uma alegria diferente da que tem lá no mundo. Porque esta morte nos trouxe paz. Essa morte nos trouxe salvação. Essa morte nos trouxe redenção. É interessante que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no texto que chamamos de coração da Bíblia. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, quando eu olho para esse texto, para a realidade, para o plano administrativo de Deus, para a igreja, para nós os salvos, eu começo a compreender, através das páginas da Bíblia Sagrada, que desde os primórdios da humanidade só existia um plano de Deus. E aí eu aqui na minha massa cinzenta aqui, começo a maquinar, a meditar e a questionar com Deus, e Deus me dá a liberdade de assim fazer. E eu questionava, pensando eu quando menor, que a morte de Cristo, a vinda de Jesus ao mundo, era um plano B de Deus. Deus criou um mundo perfeito, o homem pecou. Bom, a partir de então precisa-se fazer alguma coisa para reconciliar essa criatura que se distanciou do seu Deus. Então coloca-se em vigor, em prática, o plano B da morte de Cristo. Ou seja, aí começa a entrar a morte de Cristo. Eu pensava dessa forma, e ao longo dos anos de pesquisando e estudando, comecei a compreender através desse texto que não era o plano B de Deus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas era o plano original de Deus, essa morte no Calvário. Quando comecei a estudar e a pensar e a meditar, eu comecei a ver que a morte de Cristo, ela foi uma morte predeterminada. Ou seja, na eternidade, em algum momento da eternidade, foi arquitetada essa morte de Cristo. E a carta aos Efésios, se não me falha a memória, vai dizer isso, que ele padeceu antes da fundação dos séculos. Está lá, registrado. Então não é o plano B de Deus. Aí eu comecei a observar, e através desse versículo eu vi que a morte de Cristo, ela foi voluntária. Ninguém o obrigou a descer. Ninguém o forçou a vir, a assumir a forma de servo, de homem e morrer numa cruz. Ela foi voluntária. A morte de Cristo, ela foi vicária, ou seja, a favor de outro. A morte de Cristo, ela foi sacrificial, como holocausto pelo pecado, como nós já cantamos aqui hoje. A morte de Cristo, ela foi expiatória, apaziguando ou tornando satisfatória a nossa condição de pecadores. A morte de Cristo, ela foi propiciatória, cobrindo ou tornando favorável. A morte de Cristo, ela foi redentora. Ela nos resgatou, ela nos comprou através de pagamento, e um pagamento que não foi barato, não foi por prata, não foi por ouro que nós fomos comprados. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E por último,
última, ela foi substitutiva. Ou seja, a cruz que Cristo subiu era para o Walter Franco estar ali cravado. É para você estar ali de pendurado. É para nós estarmos ali de pendurado. Tendo ideia de tudo isso e sabendo da obra de Jesus, sabendo da morte de Jesus, nós também temos que entender alguns resultados dessa morte para nós, que tem implicância a mim e a você. Hoje é o culto da ceia do Senhor, e o texto lá que Paulo ensina à igreja de Corinto, ele diz que é um memorial, ou seja, eu tenho que trazer à minha memória tudo aquilo que Cristo padeceu na cruz do Calvário por mim. Não ficar triste por isso, porque esta morte, como eu disse no início, ela me trouxe benefícios, e esses benefícios é que eu quero passar com você em alguns minutos e meditar nesses benefícios que esta morte alcançou na minha vida e a você. E essa morte tem implicação diretamente na minha vida e na sua vida. O primeiro benefício que eu enxergo por esta morte sacrificial e redentora de Cristo na cruz do Calvário, eu entendo que foi fornecida a base para a minha filiação a Deus. Aí de repente você pode falar, mas eu já era filho de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus, mas nós estávamos desgarrados com o ato pecaminoso de Adão, com a rebeldia de Adão. Nós que éramos filhos de Deus, nós que estávamos próximos de Deus, agora nós entramos em litígio com o nosso Deus. Nós estávamos separados de Deus e andávamos somente como criaturas. E esta morte, ela fornece a base da nossa filiação a Deus novamente. E isso nós podemos enxergar quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, aos Gálatas. O capítulo é o capítulo 4 e o versículo é o versículo 4, o versículo 3, até o 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 5 diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, ao pecado de Adão. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Com a morte de Cristo, Ele fornece a base da minha filiação a Deus. Eu que estava longe, Ele me redimiu, e a fim de me dar o direito de termos a adoção de filho. Olha, se Cristo é o nosso substituto legal, tendo tomado o nosso lugar na cruz do Calvário, por bendita transferência de troca, nós temos recebido para sempre o seu lugar, ou seja, de filho de Deus. Ele assumiu o meu lugar, e por bendita troca e transferência, nós agora estamos assumindo também o seu lugar de filho de Deus. Aquele homem perfeito veio para novamente me colocar como coerdeiro de Cristo. Olha, eu agora estou em Cristo, mesmo que por adoção, mas judicialmente falando, os adotivos, quando sai lá o documento dizendo que eu tenho a adoção, que aquele menino, que aquela criança, a partir daquele momento, ó, meu filho, mesmo que adotado, ele passa a ter os mesmos direitos dos meus filhos legítimos na partilha dos bens. Não posso discriminá-lo dando menos a ele do que aos filhos legítimos. Então, logo, eu e você temos a mesma herança de Cristo em Deus. Esta é a garantia, a base da minha filiação em Deus, que esta morte de Cristo me garantiu lá no Calvário. A
segundo benefício que eu vejo dessa morte é que foi encurtada a distância moral que eu tinha do meu Deus. Distância moral. Quando nós estávamos longe de Deus, e nós usamos isso para as pessoas que não estão na igreja, você está distante de Deus. Não, logo na nossa mente vem uma distância física. Isso não pode ser. O nosso Deus, ele é onipresente, ele preenche todos os lugares. Então, logo, essa distância é tão somente moral, e é causada pelo pecado que em nós opera, pelo pecado que em nós abunda. Essa distância é somente moral. Nós estávamos em delitos e pecado e estávamos distante do nosso Deus. Essa morte me garante novamente estar perto do meu Deus. Se você abrir a sua Bíblia, na carta aos Efésios, o capítulo é o 2 e o versículo é o 13, nós vamos ler da seguinte forma. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém? Então, logo, meu querido, não existe mais distância entre você e o seu Deus. Pode ser que em alguns momentos da sua existência, da sua vida, os reveses do cotidiano, você pode se sentir tão longe de Deus, que dá a impressão que o céu é de bronze, que o telhado da sua casa é de ferro e as orações não passam. Parece que Deus está longe, mas na verdade Ele não está, não pode estar, porque a palavra de Deus nos garante que nós, os que estávamos longe, quando estávamos em deleitos e pecados, agora pelo sangue da cruz, nós chegamos perto e estamos perto do nosso Deus. Então logo não existe distância nenhuma, nem física e nem moral, entre você e o teu Deus. Terceiro, foi possibilitada a reconciliação com o nosso Deus. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, vai dizer isso. Vai dizendo da seguinte forma: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Colossenses vai ratificar isso que está dizendo em Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, capítulo é o capítulo 1. Ele vai dizer exatamente sobre este mesmo assunto que nós estamos tratando aqui. Colossenses, capítulo 1, o versículo é o versículo 20 ao 22. Diz assim o texto: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos. Olha só o que fez a morte de Cristo com você e comigo, para apresentar perante ele vós santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Nós que estávamos longe, reconciliados com Deus agora pela sua morte, nós agora somos apresentados diante de Deus, santos e inculpáveis diante dele. Sabe o que isso significa? Sabe o que eu entendo por isso? É que quando Deus, ele olha para o Walter, ele não enxerga mais aquele pecador, aquele miserável homem na sua imundície. Ele me enxerga agora através da cruz de Cristo, e ele me enxerga agora reconciliado com ele, inculpável e agora santo diante dele. É isso que Deus olha para você. Deus não te vê mais como pecador, Deus te vê como reconciliado com ele através da cruz de Cristo. Quarto e por último, e não menos importante, nós já falamos disso, e se não fosse esse
quatro pontos, nós não teríamos possibilidade de estarmos aqui e nem de passarmos por todos os outros benefícios que essa morte me concedeu. Claro que são muitos outros, eu separei apenas 4. Foi garantido o perdão dos meus pecados. Eu digo pecados, mas na verdade, meu querido, foi garantido o perdão do meu pecado. Eu nasci, fui formado, gerado em pecado, e eu não cometo atos pecaminosos e por isso sou pecador. Não é? Eu não sou pecador porque eu de vez em quando erro, ou de vez em quando cometo alguns atos ilícitos. Não é por isso que eu sou pecador. Eu cometo esses atos porque pecador eu sou. Nasci pecador. A semente do pecado estava em mim, é intrínseco em mim, não tinha como secar de mim. Estava na minha alma, no meu sangue, no meu DNA tinha isso. Mas essa morte lá na cruz do Calvário, e João, o Batista, ele vai dizer sobre isso. Ele diz sobre isso quando Jesus vem a ele para ser batizado. Ele olha e comenta com aqueles que estavam com ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A carta aos Hebreus vai dizendo que é impossível o sangue de bodes ou de touros retirar o pecado do mundo, mas o sangue de Jesus, ele lavou o meu pecado, e a palavra de Deus diz que a cédula que tinha contra mim foi cravada lá na cruz do Calvário, e agora eu não devo mais nada a ninguém. Foi pago a minha dívida, foi pago o meu pecado. Aquilo, meus queridos, e a carta aos Efésios vai dizer isso. Eu gostaria de ler esse texto. Que foi garantido o perdão do meu e do seu pecado. E quando eu falo assim, meus queridos, eu chamo a atenção que é muito sério isso. Muito sério mesmo. Uma vez que o meu pecado foi perdoado na cruz do Calvário, conforme diz aqui, olha, o texto da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção, ou seja, Cristo, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Como eu disse que é sério isso, eu chamo a sua atenção de uma vez que o seu pecado na cruz foi perdoado, e você tem consciência disso, aquele que é nascido de Deus não anda na prática disseminada do pecado. Eu não ando pecando voluntariamente. Posso até errar, por descuido, conforme diz o pastor Hermes Mendes Barros, dizendo que o crente de vez em quando escorrega numa casca de banana espiritual e comete alguns erros. Isso é uma verdade. Eu não estou imune ao pecado, mas eu não ando praticando o pecado voluntariamente. Eu pratico aqui, porque depois eu chego lá na igreja, dobro os meus joelhos, olha, Deus perdoa. Olha, não é isso. Meus queridos, eu tenho que ter consciência na minha vida que aquilo que era praticamente impossível de se obter entre todos os outros domínios de experiência humana, tais como a natureza, a sociedade, os tribunais de justiça, foi possível a Deus, segundo a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, a remissão do meu e do teu pecado. A minha condição pecaminosa ficou para trás, e agora eu sou nascido de novo, sou resgatado pelo seu sangue, os meus pecados foram perdoados, e eu estou em Cristo Jesus, e vou permanecer nele. E eu posso concluir dizendo que eu e você, nós não somos, preste bem atenção nisso, nós não somos perdidos brigando e buscando a salvação, nós somos salvos lutando contra o pecado. Nós não somos qualquer um largado aí no mundo, nós somos herança do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós somos enxertados neles, adotados nele, filhos de Deus, porque a nós foi garantido a base da nossa filiação, porque a nós foi anulada a nossa distância moral entre o nosso Deus, porque a nós foi possibilitada a nossa reconciliação com este Deus, e a mim e a você foi garantido o perdão dos nossos pecados.
Feche os seus olhos. Gostaria de orar por você. Neste momento. O texto da ceia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Meu querido, vendo esses benefícios que essa morte nos trouxe, lembrando do texto da ceia, eu tenho que dar devida importância a este ato de pegar o pão e pegar o cálice. Isso não é brincadeira. Temos enxergado tantas pessoas que andam dentro do templo, e perdão da expressão, é isso mesmo, comem o pão e bebem o cálice e vai embora, não participa dele. Mas você ouviu os benefícios desse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e eu tenho certeza que você vai fazer uma introspectiva, olhar lá para dentro da sua alma e vai ver em você qual é a importância que eu estou dando a este ato, a este memorial hoje. O que este ato tem de importância na minha vida? Eu quero orar com você. Amado Deus, e soberano Pai, a tua igreja, Senhor, está com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto. Eu, humanamente dizendo, eu não tenho como olhar e nem vou fazer isso porque a tua palavra não me permite fazer, Senhor. Eu não vou olhar a vida de cada um porque a tua palavra nos diz que nós temos que olhar a nossa alma. E eu quero abrir, ó Deus querido, meu coração diante do teu altar e pedir, Deus, que o teu Espírito venha sondar-me, ó Deus. Olha, Senhor, para os porões da minha vida, Senhor. Abre, Deus, as gavetas do meu coração, Senhor, para que neste momento, Deus, nós possamos participar deste ato, deste memorial, ó Deus querido, e participarmos do corpo e do sangue do Senhor, Deus. Ó Deus querido, e trazer à nossa memória essa morte que nos trouxe tantos benefícios, ó Deus. Pai, olha, Senhor Jesus Cristo, para a sinceridade de cada coração aqui nessa noite. Deus, que possamos estar neste memorial, participando desta ceia, dessa mesa, sentando neste banquete, em plena comunhão contigo, Pai. Ó Deus querido, lava a nossa alma no sangue precioso do teu Filho amado Jesus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. O coral da igreja vai louvar o Senhor enquanto vamos contribuir para a manutenção da obra do Senhor, louvando a Deus pelos irmãos que têm exercido com fidelidade a sua mordomia cristã, a entrega do seu dízimo, da sua oferta, dízimo do Senhor, né? Esse é alguns tentam administrar o dízimo pelo Senhor. Louva a Deus pela sua vida que tem feito isso. Os irmãos que estão cooperando naquela campanha organizada pelo nosso pastor presidente, pela diretoria da igreja, no sentido de que você possa colaborar com um dia de trabalho, uma oferta de um dia do seu trabalho, para auxiliar nas despesas ali da construção do anexo e da reforma do templo. Está praticamente pronto, 98% ali já prontinho. Estão fazendo pequenos retoques finais, mas ainda tem uma carga pesada para ser paga.
E não é o governo que vai trazer isso para a gente. Não é nenhum deputado, não é nenhum vereador, não é o prefeito, somos nós, né, membros do corpo de Cristo, que vamos colaborar para que isso seja abençoado. Então, louvo a Deus pelos irmãos que desde a primeira campanha estão fielmente cumprindo o seu compromisso ali, mas você ainda não entrou. Você que não entrou, tem a oportunidade de você fazer parte desta bênção também. Você pode entregar o seu dia de trabalho tanto ao nosso tesoureiro direto, quanto ao irmão Carlos, também que foi encarregado de receber esses envelopes para caminhar ali para a sede. Eu estou acompanhando lá, está tudo direitinho, tudo certo. Então, o coral canta, enquanto apertamos, e lavar as mãos também para partir do pão. Obrigado, Carlos. Francisco. Amen.
esta oportunidade. Senhor, Deus Altíssimo, nós damos graças, Senhor, meu Pai amigo, meu Pai, e abençoar para ser simbolizado esse corpo de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Que a tua bênção, a tua purificação, também os circunstanciais da noite do Pai. Acabemos por todos os filhos, que alguém enfermo possa ser curado, meu Pai. Para o bom e para o teu santo nome, meu Pai, te pedimos, em seu nome, teu Filho, nosso eterno Redentor. Amém, amém. Recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, diz o Senhor. Thank
Glória a Deus. Participar da ceia do Senhor, na verdade, deve ser um ato de proclamação, uma confissão de fé, uma vez que o Senhor Jesus nos resgata, nos transforma, nos edifica. Como se disséssemos: eu, por meio desta, me apodero de todos os benefícios da redenção. Quais os benefícios? O pastor Walter falou aqui, pelo menos 4 deles. Nós temos o perdão, a integridade, força, saúde, suficiência da graça do Senhor sobre nós. Então precisamos pensar nisso, fazer da ceia do Senhor um manifesto da nossa salvação. Todos participaram, irmão? Todos? Vamos colocar-nos em pé para consagração da graça. São Paulo. Senhor, meu Deus, eis aqui, Senhor, esse cálice, Senhor, está sendo apresentado a tua igreja. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, a tua consagração. Oh, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos esses cálices, para que produza o efeito, Senhor, dos teus filhos, efeitos espirituais, efeito de saúde, efeito de esperança, Senhor. Deus querido, restabelece todos os teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomai e bebeis o Senhor. Pode sentar.